Boa noite, meus irmãos. Que bom estarmos juntos novamente aqui na Live da União, no Instagram. Querida Jo, Luciana, Arthur, o Bruno que está chegando, um grande abraço. Um abraço fraterno em todos vocês que estão sempre aqui nos dando um apoio, participando de nossos encontros. E que, graças a Deus, temos dado continuidade a esses debates, a essas reflexões tão importantes, né, para o nosso dia a dia, para as nossas vivências. Deixo aqui meu boa noite à querida Leimi, que está chegando aqui conosco para a nossa live. Lembrando sempre que esse trabalho é uma realização do Departamento Doutrinário da nossa União, e que juntos aqui fazemos juntos, né, sempre esse encontro de almas, né, tão importante para nos abastecermos de energias positivas, de luz, de boa vontade. Querida Liane, Eliane e a Beta, sejam bem-vindas na nossa live. Uma boa noite a vocês, que o querido Mestre Jesus abençoe o lar de todos os irmãos que estão se juntando aqui conosco. O nosso boa noite a Miriam, seja bem-vinda. E antes de iniciarmos o nosso trabalhinho, eu com muita alegria gostaria de anunciar, né? Boa noite, Sônia, boa noite, Adriana. Gostaria de anunciar uma nova atividade que nós vamos realizar aqui no Instagram. Então, nas sextas-feiras também vai ser dia de live aqui na União, né? E essa notícia boa é uma nova atividade às sextas-feiras, sempre às 20 horas, né? Vamos estar realizando o Evangelho no Lar online. Essa é a nossa novidade, né? E vamos ter vou dar um resumo assim a toda a nossa família da União. Deu uma trancadinha aqui na internet, então vou repetir. Vamos ter o Evangelho no Lar online às sextas-feiras. O primeiro encontro vai ser no dia 5 de novembro, às 20 horas. E nessa oportunidade, então, vamos comentar um trecho, um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No primeiro encontro, né, vão estar presentes quatro irmãos que uniram forças para realizar esse trabalho. Vão estar os quatro simultaneamente aqui conversando com todos. Vai ser eu, vai ser a Sandra Barbosa, o Leandro Peixoto e o Paulo Renato nessa primeira edição. Vamos comentar um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E num segundo momento vamos fazer irradiações para os lares, vamos fazer preces, né, vamos nos fortalecer espiritualmente. Então no dia 5 de novembro, né, teremos essa nova live aqui, às sextas-feiras, que vai ser o Evangelho no Lar online, sempre com 4 irmãos unidos, né, para realizar esse trabalhinho. Vamos alternando aí os colaboradores e vamos iniciar então essa nova atividade. Sem mais delongas, né, dando boa noite aos queridos irmãos que estão entrando, a Letícia, a Eliane, né, o Marcos, querido. Vamos então localizar o Bruno aqui. Olha, aqui ele já tinha mandado o convite. É isso aí, Bruno. E vamos iniciar a nossa conversa para a nossa live de hoje, o capítulo 56 do livro Fonte Viva. E aí, Bruno? Tudo bom? Oi, tudo bom. Eu vi que tu te preparou mesmo, mudou até o visual para entrar na nossa live hoje. Sim, a Letícia cortou meu cabelo. Que legal. Também tem uma cabeleireira particular aqui, que é a Aham, Lorena. Depois da pandemia, adeus, né? Adeus, cabeleireira. Ela pega a maquininha, ó, tchu, tchu, tchu. sim, sim. Ficar Os todo esse tempo em cabeleireiros devem estar casa. bravos, né, com a gente, né? Isso, todo esse tempo em casa a gente desenvolve essas outras virtudes, né? Cortar cabelo, né? né? Isso é legal, a gente vai se reinventando, né, Bruno? Uhum, Eu sim, estava sim. pensando aqui, a gente, no encontro passado aqui no Instagram, a gente teve com a Letícia. Agora a gente está contigo, né? Então a gente vai ter que marcar uma live com os meninos, né? Quem sabe a próxima, o que tu acha? Uhum, sim, sim, sim. A família toda tá aí, né? Deixar eles Contribuindo com a falarem. gente. Os teus Uhum. amores estão É. todos bem? Estão também, é? Estão lá com a Letícia agora, né? Aham. Já jantaram, né? Ah, Então coisa começaram a boa. ir pra escolinha, né? Ah, Tudo, que tá. demais. Então Uhum. tá, um beijão neles, um beijão em todos vocês.
E Aham, vamos então iniciar a nossa conversa, né, Bruno? O capítulo vamos. 56 do livro Fonte Viva, Renasce Isso. Agora, né, é o título, né? E, e eu sei que muitas pessoas, assim, né, muitos irmãos, eles assim, dão um marco na vida deles, assim, por exemplo, após sobreviver a um grande acidente, eles, ó, renasci, né? Ou quem Tá. sabe depois de um batismo ou de um ritual de passagem em alguma religião, Aham. também considero como um renascer, né? Mas o que Sim, que o Emmanuel quer nos dizer com essa mensagem sim. renasce agora? Então Parece que a eu gente deixo a combinou, palavra né? contigo aí, bom trabalhinho, Bruno. Parece que a gente combinou, né? Não, mas legal, legal. Muito boa essa, né? Então, o estudo dessa noite é o capítulo 56, né? O Renasce Agora, do livro Fonte Viva, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, né? Antes de iniciar, né, assim, é muito bom e vendo os colegas aqui da União aparecendo, surgindo, né? Não é a mesma coisa que está na tribuna, mas é legal, né, sentir esse afeto, né, esse carinho dos colegas de trabalho. E em breve, que a gente possa se encontrar, né, pessoal? Estamos todos na torcida. Então, né, esse texto, esse livro, né, é sempre assim, tem uma pequena passagem do Evangelho, e o Emmanuel ele faz algumas explanações a respeito, né, dessas passagens de Jesus ou de outros apóstolos, à luz do espiritismo atual, né, à luz apesar de o livro já ter algumas décadas, né, mas ele sempre nos parece extremamente atual. E a mensagem de Jesus que o Emmanuel nos traz para reflexão é a seguinte: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Especialmente a parte que está ali em João, né? É, e chama bem a atenção essa questão, né? Dentro do movimento espírita, a gente costuma chamar bastante atenção essa questão do nascer de novo, nascer de novo. E a gente costuma, inclusive, usar isso como argumento. Não, olha, Jesus falou da reencarnação, né? Tudo. Inclusive, né, eu fiz ali a questão de pegar o texto da Bíblia, né, que tem essa fala, né, ele está conversando com Nicodemos, e o Nicodemos ele tem um interesse genuíno, né, pela doutrina de Jesus. Nicodemos é judeu, né, Jesus também é judeu, né, e é, tenta ali, né, tá ali conversando com Jesus a respeito, né, ele conhece já as ações de Jesus, as curas de Jesus, né, e, e, e né, e ele fala assim, puxa, ele disse, Rabi, sabemos que és mestre, né? Vindo de Deus, pois ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu, né, de maneira bem simples e iluminada, né? Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É, É óbvio que para nós espíritas, né, Jesus está falando da reencarnação, mas não é apenas da reencarnação, não é a reencarnação pela reencarnação. A gente poderia não ter a reencarnação, né? A gente poderia não precisar, né, vestir essa matéria pesada para nascer de novo. Mas diante do nosso passado, Deus, na sua imensa bondade, nos dá o auxílio do esquecimento, né? Daí a importância da reencarnação, dessa nova oportunidade. Mas o que Jesus está nos alertando, nos convidando, através da reencarnação, esse nascer de novo, né? E a gente tem encarnação, você adquirindo novos hábitos, novos conhecimentos, e nos chama a atenção dentro da história, né, do cristianismo, né, alguns espíritos, alguns encarnados, né, no caso,
que na própria vida deram esse salto, né? Na própria vida alcançaram, né, renasceram na própria vida, né? E a gente tem dois exemplos famosos, o de Paulo, né? 99% dos espíritas conhece de cor, né? Já leram lá o livro Paulo e Estevão, depois 50 anos depois, né? E a gente fica até um pouco assim, às vezes até assim, puxa vida, não, o cara matava cristão, perseguia cristão, né? Tal, e do nada fica cego e papimba, né? Vira, né? Nasceu de novo e iluminado, né? E a gente fica assim meio até um pouco assustado, né? Acabrunhado, né? Com nossa lentidão nesse processo de crescimento, né? Tem um outro caso também extremamente famoso dentro do movimento cristão, que é o de Francisco de Assis, né? Que, né, vindo de uma família burguesa com bons dotes, né? Não vou dizer riqueza, né? Mas viviam bem. E na prisão, né? No caso do Paulo, né? Como você falou lá no início, né? Ficou doente, né? Uma coisa assim, né? E no caso do Paulo, ele ficou cego, né? Teve a visão de Jesus. E a gente tem um caso do Francisco de Assis ali na cadeia, que ele tem ali a visão, ele entende, né? Começa a entender, né? Que antes ele ia para a guerra, né? Ele entendia que defender o cristianismo era entrar nas cruzadas e ir lá perseguir os muçulmanos. E aí do nada, né? Nada para nossos olhos, né? Ele tem alguma luz, alguma coisa que surge, né? E tem outro caso que eu acho muito bonito, no caso já brasileiro, né? E que eu quero explorar mais nesse nosso estudo de hoje, que é o do Eurípides Barçanufo. Eu tenho que falar devagar, né? Porque senão, né? Que assim é um caso também, né? Bem clássico. Assim, ele ia por um caminho, né? E aí de repente algo, né, acontece na vida dele que ele, enxerga além, né? Enxerga algo que a gente não enxerga, né? Vamos dar para fim didático, né? Esse despertar assim repentino, né? Como uma epifania, né? No caso, né, do Paulo, Francisco de Assis, do Eurípides, né? Uma epifania duradoura. E aí, vamos falar um pouco, né? Eu fui atrás do dicionário, né? Achei um dicionário lá. Hoje na internet é mais ou menos fácil, né? Significados.com.br. E eu gostei lá do que eles falaram sobre a palavra epifania, né? Acho que vem bem assim dentro do que a gente está do renascer agora, né? Do nascer de novo. Né? Do ponto de vista filosófico, a epifania significa uma sensação profunda de realização, sentido de compreender a essência das coisas. Ou seja, a sensação de considerar algo como solucionado, esclarecido ou completo. Nós somos arremetidos de várias dúvidas. E aí, de repente, algo em nossa vida acontece, como o João falou lá no começo, uma doença, e aí, né, ou no meio da doença, ou com a cura da doença, a gente, tem algo além, né? Tem algo, né? E nesse mesmo artigo, né, no dicionário, né, a epifania também pode ser considerado como um pensamento iluminado, tido como uma inspiração divinal que surge em momentos de impasse e complexidade, solucionando as frustrações e dúvidas sobre determinada angústia. E aí pronto, eu encontrei a palavra certa, né? Eu estava meditando ali sobre o que aconteceu com Paulo, e eu não tinha chegado ainda no Eurípides, né? Com Paulo e o Francisco de Assis, né? E essa palavra, né, explica bem. Né? Estiver diferente de nós, né? Eu considero assim que a gente tem uma epifania de escada, né? Não é nem 3G, é de escada, né? Você vê ali aquele pôr do sol maravilhoso, né? Lindo, e aí você sente que sabe, você tem certeza que existe algo mais, tem certeza que aquela beleza, sabe, que não é o caos que gerou aquela beleza. E só que aí, né, você vai e volta, sai ali da Orla do Guaíba, né, lembra do boleto, né, lembra da reunião que vai ter de manhã do trabalho, e aí a epifania, né, você esquece e volta, né, pro terra a terra.
E a diferença desses irmãos, né, do Francisco, do Paulo e do Eurípides, é que eles tiveram, né, esse clareamento da visão e foi definitivo, mas não foi o primeiro. Eu achei assim, e o caso de Eurípides, assim, eu achei bem interessante. Então eu vou tomar, né? Enquanto o nosso caso é a internet de escada, né? Esses aí já estão na 5G, 6G, né? Eles já estão, eles conseguem enxergar as coisas já de um outro patamar. E quando a gente fala assim, puxa, Jesus, né? Não só os espíritas, mas os cristãos, Jesus é o nosso modelo e guia, né? Aí você, poxa, tô estrepado, né? Danou, né? Como assim modelo e guia, né? E o caso de Eurípides, para mim, assim, ele mostra o caminho, ele ilumina o caminho. Porque você falar simplesmente que Jesus é modelo e guia, você não convence muito, né? Primeiro, assim, pelo menos para mim, né? Você diz, poxa, o cara era, né? Pop, o cara era Mega Blaster, né? O cara era fenomenal. E o Eurípides, você consegue tocar, né, como esse processo se dá ao longo de várias encarnações. Então, assim, de maneira bem resumida, né, o que eu vou falar adiante eu li nos livros Os 12 Grandes Médiuns Brasileiros, né, da Daniela Risch. Li também um artigo da revista Espiritismo e Ciência, da Maria Naufal. Li um artigo biográfico da União Espírita Mineira. Li também algumas citações, eu não li o livro A Grande Espera, né, que fala de uma reencarnação do Eurípides, mas eu li citações desse livro, né, em outros artigos. Só para não ficar citando várias vezes, né, para dar uma fluidez maior nas explanações a seguir. Então, mas assim, o Eurípides, né, ele nasceu em 1880, foi no ano passado, foi em 1880, na cidade de Sacramento, né, ali no Triângulo Mineiro, que na época tinha 4.000 habitantes, mas hoje está em torno de 24.000, pelo que eu vi ali na Wikipédia, né, né, que ainda é uma cidade razoavelmente pequena, né, de família simples, quase pobre, né, para te contextualizar, né, como você, né, como se forma, né, um missionário da luz. Beirando a pobreza. Era o terceiro filho de 15, né? Naquele tempo o negócio, né? O meu avô, por exemplo, ele teve 11 irmãos, né? Era uma outra escala, né? Hoje a gente tem 2 filhos e sofre, né? A gente sofre e faz sofrer, né? Imagina, né? 15 filhos. Ele quando desde criança, né, todos precisavam ajudar, né? Com a família, então ele pescava e vendia os seus peixes, né, no comércio local, e com o dinheiro que ele arrecadava, ele dava todo o dinheiro que ele arrecadava para a mãe dele devolvia uma parte daquele dinheiro, né, e ele usava o dinheiro para comprar livros. E ele era um brilhante, ele era autodidata, né, ele era um brilhante autodidata, né, e ele ajudava os professores, né, ele criança já ajudava os professores, ele ajudava os colegas de sala, né, ele se destacava, né, e nós espíritos, né, a gente compreende, né, o porquê ele era uma criança prodígio, a gente entende, né, porque não era um arcabouço que não era daquela vida, né, que ele já trazia em si. E com os estímulos corretos, né, aquilo vinha a nível do consciente, e ele então aprendia com extrema rapidez. E ele tinha um grande sonho, né? Ele tinha uma mãe doente, a mãe sofria desmaios constantes, depois até adiante, né, se descobriu que era devido à mediunidade ostensiva que a mãe tinha. E ele sonhava, né, na época ele nasceu católico,
né, e o sonho dele, né, era se tornar um médico para poder curar a mãe. Ele tinha esse grande sonho. E ele ganhava, né, ele ganhava livros, muitos livros, né, e os livros, e tinha uma atenção especial aos livros de medicina, muito interesse. Então, isso eu falo 15, 16 anos, 17 anos, né, e então, assim, ele é aconselhado pelos médicos a fazer uma graduação, né, a procurar um centro urbano maior, e tinha esse interesse dele em medicina, então o pai leva ele para o Rio de Janeiro, né, matricula ele no curso de medicina da Marinha do Brasil. E só que a mãe fica muito doente com essa possibilidade, né? O Eurípides, ele era um pilar moral da família, né? E a possibilidade da mãe, dele ficar distante da mãe, né? Aquilo ela ficou mais doente, ela ficou mais, né? Suscetível, né? Aos desmaios. E aquilo preocupou muito Eurípides, né? Que abdicou desse sonho para poder ficar junto da mãe, mas não abandonou a ideia de curar a mãe. Então ele continuou esse estudo, né, com conhecimento adquirido através dos livros aos 18 anos. Né, parece não, um cara de 40 anos, né, aos 18 anos ele abre uma farmácia de homeopatia junto na casa dos pais, né, num dos cômodos da casa do pai, e começa a tratar, né, a primeira paciente dele é a mãe, né, e ele começa também a atender a comunidade, principalmente os mais simples da região. Ele começa a dar aula como professor, né, ele tinha um vasto conhecimento de matéria, mas ele dava principalmente aula de geografia e francês, e com o dinheiro que ele arrecadava, ele utilizava para comprar insumos. Os insumos vinham de São Paulo, e ele então, mas tinham doações também, né? Ele tinha amigos e tudo também que ajudavam no custeio, e ele atendia, e ele sem custo algum, católico, né? Ou seja, ele tinha aquilo, né, dentro dele mesmo, né? Mas ele tinha ainda muitas dúvidas, assim, ele tinha muitas dores internas. Com os 22 anos, né, ele criou com os colegas o Liceu Sacramento, uma escola, onde dava aula, né, e era comum os colegas dele de outras matérias precisavam faltar, ele substituía à altura os demais colegas, devido a ele tinha um conhecimento muito vasto nessa essa sabedoria, né, que ele trazia dentro dele e que também ele estudou bastante, né, nessa encarnação. Ele era conhecido em Sacramento pela sua bondade, né? Ele também tinha uma associação vinculada à Igreja Católica, em que ele ajudava os mais simples, e chegou, né, foi convencido pelos amigos a se candidatar a vereador, e foi eleito, né? Foi eleito vereador, isso tudo antes, né, de ser espírita. Ele era um frequentador assíduo de cultos católicos. E ele estava sempre nos cultos, né? Tinha diálogos, gostava de conversar com o padre local, tinha uma amizade com o padre da igreja, né? E o padre via nele assim não vou dizer um espírito, né? Que o padre não acredita em espírito, mas uma alma extremamente curiosa, inteligente, tanto que deu-lhe uma Bíblia. Naquela época não era comum, a Bíblia era um instrumento, era somente para os padres, né? Somente só você tinha que ter todo um preparo para ler uma Bíblia, né? E o Eurípides então estuda a Bíblia, né? Mas ele tem uma dúvida, assim, ele tem ele tem uma coisa que persegue ele fortemente, né? Quase obsessivamente. Ele não conseguia entender as bem-aventuranças, né? Ele, como de origem pobre, ele conhecia as limitações da pobreza, né? Então ele não conseguia entender, por exemplo, bem-aventurados os pobres.
né? Bem-aventurado significa felizes, né? Ele, como assim felizes os pobres? Né? Ele tinha, sabe, ele não, mesmo com todo o seu coração bom, toda a sua bagagem, ele tinha, sabe, o Eurípides encarnado, né? Ele tinha, sabe, esse, essa grande pedra no caminho dele. Sigamos aqui minha colinha. Então, para desespero da família dele, e para a família de muitos, né, que escutam, que estão aqui nos assistindo, né, muitos de nós espíritas, né, a família descobriu que ele era espírita. Assim, a família, um tio dele, o tio Mariano, né, se tornou espírita. Tinha fenômenos, né, que a gente costuma chamar de Podergaster, né, mas que são fenômenos mediúnicos físicos, né, e de pedras na telha, né, palmadas, gente batia na porta, eles iam abrir a porta e não tinha ninguém. E aí um médium de outra cidade foi lá, né? Ele tentaram vários recursos, inclusive com padre, tudo, e nada resolvia. E aí um médium de outra cidade foi lá e disse: olha, vocês são tudo médium, né? A família aqui era uma família, né, toda ali, né? Pessoas simples, mas trabalhadoras do campo. Vocês são todos médiums, vocês têm que trabalhar a mediunidade, né? É por isso que às vezes assim a mediunidade no início atrapalha muito, né? Mas foi um convite, né? E aí eles começaram a trabalhar a mediunidade, fundaram ali um centro espírita, e o tio era o presidente, né, desse centro espírita, tio Mariano, e a família, assim, a região ficou, o cara enlouqueceu, né? E aí o Eurípides chegou: mãe, convida o tio Mariano para vir aqui. O Eurípides, ele, sabe, ele conhecia muito de teologia, né? Ele convida o tio Mariano aqui, para vir aqui nos visitar, e ele vai dormir lá no quarto comigo, né? Eu quero ter uma conversa com ele, né? Não, isso não pode acontecer, o tio não vai enlouquecer, né? Aí a mãe convidou, né? O tio foi lá, jantaram, né? E o tio foi dormir no quarto deles, aí pronto, né? Fechou a porta, o Eurípides: tio, vamos conversar, vem cá. Que história é essa de você se transformar em espírita, né? Aí foi, né? Usou, né, toda a liturgia da Igreja Católica, né? Tudo aquilo que ele conhecia, questões filosóficas, né? Tentando provar que aquilo era coisa de louco, né? Tudo. E aí o tio era uma pessoa simples, do campo, não tinha como argumentar, né? Chegou assim: olha, Eurípides, vamos fazer o seguinte, olha, eu não tenho como discutir contigo, tu é muito bom, tu é muito inteligente. Faz assim, ó, lê esse livro aqui. Né? Era o livro Depois da Morte, de Leon Denis, né? Aí o Eurípides: tá, tudo bem, né? Ele gostava, imagina, o cara que adora livro, né? E assim, esse livro veio direto do Rio de Janeiro, foi o primeiro livro espírita de toda aquela região, né? Então assim, sabe, quando a gente tem internet, a gente não, imagina, então era novidade de novidade. E o Eurípides, um guri curioso, né? Ele tinha acho que 24 anos já, tinha 24 anos. Tá, vou ler, né? E aí chegou, nem esperou o dia seguinte, chegou ali mesmo, foi ler pelo menos o prefácio. Quando ele leu o prefácio, ele: opa, já gostou, né? Aí ele começou, né? Aí pegou, assim, deu ali a velhinha dele, não sei, né, energia elétrica não tinha, com certeza, porque ele, inclusive, foi um dos que trouxe energia elétrica para a cidade, né, através de um gerador, de uma usina hidrelétrica. E aí o tio foi dormir, né? Deixou ele lá lendo, né? Aí 2 horas depois o tio acordava, aquela luz no quarto, quando via, tava ele lá lendo, né? 4 horas depois o tio acordou assim, quando via, Eurípides continuava lendo, né? Pô, deve ter gostado do livro, né? Ele simplesmente passou o dia, a noite inteira lendo o livro, né? Ele teve ali a primeira epifania dele, né? Mas aí ainda foi, né, eu vou chamar 2G, né, porque eu sou internet de escada, né, mas foi ali ele teve a primeira dele, a 2G. Ele chegou assim: não, eu preciso, né, eu preciso saber mais sobre isso. Eu preciso, assim, tem uma coisa aí, tem alguma novidade. E aí ele chegou: mãe, eu vou lá visitar. Aí o tio voltou, né, lá pra fazenda dele, né, pro sítio, né, pequenos agricultores, né, eram 6 Marias, né. Mãe, eu vou lá visitar o tio, né?
não explicou, não entrou em muitos detalhes, né? Ninguém não tinha falado ainda, né? Não tinha se convertido ainda, né? Aí eu vou lá conversar, eu vou lá conhecer esse centro espírita, né? Até um porque ele viu, né? Todos eram extremamente assim, como eu disse, né? O tio nem sabia discursar, nem sabia debater com o sobrinho, né? E eram os primos dele que trabalhavam no centro espírita, tudo. E o pessoal falava, puxa, querem fazer um lindas preces, mas como assim, tudo matuto, né? Mas como assim, né? Aí ele foi lá para ver com os olhos, né? E ele chegou lá no centro espírita, todo mundo de Sacramento estava lá, né? Todo mundo, ele ficou assim, né? E o mais engraçado, né? Tinham 2 cadeiras livres. Todos estavam, todo mundo estava preenchido, tinha gente em pé, mas tinha 2 cadeiras lá na frente que estavam reservadas para os 2. E eles não tinham internet, não tinham WhatsApp, né? Não tinha esse negócio, manda avisar, não. Ele apareceu, né? Ele sabia o horário que ia ter o evento, porque o tio já sabia, já tinha sido informado que eles iriam chegar lá, né? E aí ele escuta, né? Tem aquele evento, uma tribuna mais ou menos normal, né? Onde tem uma explanação, uma leitura do Evangelho, e aí depois segue para um trabalho mediúnico, né? O primo dele, né? Não vou me lembrar aqui agora o nome, né? E não anotei na minha pesquinha, isso não é importante. O primo dele então recebe uma mensagem, incorpora, né? E começa a falar, começa a explicar, né? Mas antes, perdão pessoal, desculpa a ansiedade. Eurípides chega assim, ele pensa, tá, se esse pessoal aqui é bom mesmo, então quero que João Evangelista me explique a respeito, né, das bem-aventuranças. Aí o primo dele, né, que mal escreve, que é analfabeto, só fala que ele não conseguia nem escrever, sabe, nem com a garrafa ele conseguia escrever um círculo, né, construído uma garrafa. Ele começa então, o primo dele a falar, e falar em francês, ou seja, Eurípides era um dos poucos que estava entendendo o que estava acontecendo. E era justamente uma explanação sobre as bem-aventuranças, né? E aí tudo aquilo começou a fazer, sabe? Aí o Eurípides começou a ter de novo, começou a entrar em estado, começou a ter a epifania dele definitiva, né? Ele começou assim, o orador começou a falar, né? O espírito através do primo, e tudo fazia sentido para ele. Pouco, assim, sobrou-se muito pouco dessa explanação, né? Do que foi dito. E ao final, né? O espírito se identificou. Era João Evangelista, né? E aí pronto, né? O Eurípides, assim, ele tinha as questões dele. Qual era a questão dele? Era a doença da mãe e entender, sabe, as bem-aventuranças. E ele conseguiu, sabe, através da questão da reencarnação, sabe, do processo, que essa felicidade não é a felicidade da terra, né? É a felicidade do espírito. Bem-aventurados os pobres, porque Jesus, ele entende a pobreza como uma prova, como um trabalho, como, sabe, algo em que o espírito está amadurecendo, crescendo. Então, né, abraça a sua pobreza, porque isso vai te enriquecer de alguma forma, né? Por favor, a gente não está falando que vamos fechar os olhos para as dificuldades das pessoas. Não. Inclusive, o Espiritismo, a gente fala que a salvação é através da caridade, né? Então ali, e aí ele nem volta mais para casa. Ele já fica ali com o tio, ele passa 3 meses com o tio. Porque ele, não, agora eu tenho que entender o que está acontecendo. Estudando, né, recebendo, dialogando com esses espíritos, né? Deixa eu ver só se eu... aqui na minha pesquinha, se eu deixei de falar alguma coisa. Então ali ele nasceu. Então assim, isso que é interessante, assim, como aconteceu com Paulo, né, como aconteceu com o Francisco de Assis. Então ali nasceu um novo homem. E é esse nascer de novo que Jesus nos convida constantemente, né? E que o Emmanuel trabalha nesse texto. E aí, depois, nesses 3 meses de trabalho, né, de
assim, ostensivo ali na fazenda com o tio, ele passou a desenvolver várias mediunidades. E ostensivamente, né? E clarividência, psicofonia, psicografia, mediunidade de efeitos físicos. E ele era assim, e dois espíritos se apresentaram como tutores dele: o Santo Agostinho e o São Vicente de Paulo. Contudo, né, antes dele retornar para Sacramento, os seus mentores alertaram: olha, tudo bem, aqui agora, né, trabalhar muito a caridade, você vai precisar de um grande esforço para realizar essa tarefa, mas olha, não se iluda, muitas portas vão fechar. Né? Às vezes a gente cria essa ilusão, né, João? De que, vou estudar o espiritismo, né, vou me transformar, fazer caridade, aí vou ser reconhecido e as portas vão... Não, ao contrário. A gente esquece o caminho de Jesus, né? A gente esquece o que aconteceu com Paulo, a gente esquece o que aconteceu, né? O Francisco de Assis, o grande trabalho que ele teve que fazer, né? Não, as coisas não ficam mais fáceis. A diferença é que a gente reage de outra forma. A gente vê com outros olhos. É isso que é renascer de novo, né? Então, assim, por sugestão do Bezerra de Menezes, o Bezerra de Menezes sugeriu, então, né, que ele abrisse uma farmácia homeopata, né? E ele abriu, então, a farmácia na rua mesmo, né, não mais na casa dos pais, abriu uma farmácia de homeopatia e montou um laboratório. Então, assim, ele, além do próprio trabalho dele, o Bezerra passou a ajudá-lo diretamente. Então, assim, ele fazia muita receita através de Bezerra. Né? Então, assim, às vezes as pessoas chegavam lá, vocês estão me escutando? Parece que passou um círculozinho aqui. Perdeu alguma coisa? Tá tranquilo, né? Isso. As pessoas chegavam lá, né? Poxa, eu tô com algum problema, iam lá na farmácia do Eurípides. O Eurípides já tinha a receita pronta. Olha só, 5G, já estava 5G, né? E assim, que tinha, né? E o Bezerra de Menezes, ele era médico, né? Então, era um médico ajudando um cara que conhecia muito de medicina, né? Então, obrigado, Lemir. Ô, Lemir, grande abraço, né? Então, em 1900, né? Não, desculpa. O Bezerra, isso aconteceu, eu tinha 24 anos, ou seja, em 1904. Isso aconteceu em 1904. O Bezerra de Menezes, ele desencarnou em 1900. Ou seja, ele desencarnou e já estava lá, né, batendo forte no trabalho. A gente acha assim, né, vamos para paraíso, né? Paraíso. Isso que o pessoal fala assim, eu me torno espírito, só ganho mais trabalho, né? Espírita não tem descanso. O espírita desencarna e já vai para o trabalho, né? Então, só que o que acontece, né? Ele passou assim, ele passou a atender muita gente, né? A farmácia dele, né? E ele não cobrava nada, ele não ganhava nenhum tostão. Ele usava o dinheiro dele de professor, né? Olha que profissão abençoada, né? Para custear a compra das homeopatias, né? Mais uma vez que vinha lá de São Paulo, né? E doações também, né? Ele recebia doações e para custear ali o trabalho dele, né? Só que começou a incomodar, né? O farmacêutico da cidade, né? E aí aconteceu, né? Já tinha alertado ele, né? Que o caminho não ia ser fácil. O farmacêutico denunciou ele, né? Como estava exercendo indevidamente a medicina. Legal, né? Isso, né? E esse exercício ilegal, né? E denunciou, né? Para a polícia, né? Tudo. E o delegado recebeu o caso, né? Mas assim ele já era conhecido na região, né? O delegado pegou aquele caso, vou lá, né? Vou conhecer, vou ver o que está acontecendo, né? Aí foi a alguns cultos, né? Conversou com algumas pessoas e ele viu, poxa, mas o cara não está ganhando dinheiro com, não tá ganhando dinheiro com isso. Mais uma vez, ele foi vereador antes disso tudo, né?
Assim, ele nem tá usando aquilo para fins políticos, né? Então, assim, o delegado viu, puxa, ele aí não abriu notícia crime, né? Porque ele não via, ele gostou, ele viu assim, ele viu a beleza do trabalho, ficou comovido, né? Porque aquele jovem, o esforço daquele jovem para atender a comunidade, né? E não viu crime acontecendo ali. Mas, né, de qualquer forma, o pessoal insistiu, né? Aí passaram pro juiz, mas nenhum juiz sentiu a vontade de julgar, né? O Eurípides, né? E terminou prescrevendo aquilo ali, né? Ninguém no final das contas não perceberam que, assim, a obra era tão bonita que não tinha, sabe? Não tinha. E o farmacêutico teve que conviver, né, com aquilo ali, né? E até hoje, né, se a gente for ver, a homeopatia ainda incomoda muita gente, né? Sigamos. E isso, assim, então, assim, o que aconteceu? Ele começou a ser perseguido, né? Teve essa perseguição que isso machucou ele. Ele era uma pessoa sensível. A gente viu isso também muito no Chico Xavier, né? O Chico Xavier, essas perseguições, não é que eles também sofriam essas perseguições, né? Eles também, sabe, que eu deixava eles assim, como assim, né? O Emmanuel dava muita dura no Chico Xavier, né? E com o Eurípides não foi diferente. Ele sofria com aquilo, né? E sem falar que ele começou a perder alunos na escola. Os pais começaram a tirar os alunos da escola. Outros colegas dele, né? Como ele tinha sido o fundador do colégio, não podiam despedir ele, né? Mas os colegas dele começaram a sair, os seus professores começaram a abandonar também, né? E ele foi obrigado a fechar o colégio. E ele ficou muito desolado com aquilo. E aí ele se desdobra, né? Ele se desdobra, ele tinha uma psicografia mecânica, né? Então ele entra em transe e ele escreve uma carta, né? Quando ele sai ele estava realmente bem amargurado, né? Quando ele sai do transe, ele lê, né, que ele tinha que continuar o trabalho dele, fundar uma nova escola, trocar o nome da escola, né, ele abrir a escola em outro lugar, mais simples, uma casa menor, e com o nome de Allan Kardec, né, o nome do colégio, e assinado por Maria de Nazaré, né, a mãe de Jesus. E o mais incrível de tudo, né, olha só, a observação da Maria. Na escola vocês têm que ensinar, né, evangelho para as crianças. Assim, era uma escola comum, você aprendia matemática, geografia, tudo. Mas um dia lá tira para ensinar o evangelho, não sobre a ótica espírita, mas como a gente faz na escolinha, inclusive lá no Morro Santa Teresa, né? Mas também dê aula de astronomia. Olha que interessante. Maria de Nazaré falando para Eurípides, cara, dá aula de astronomia para essa gurizada, né? Sabe? Porque assim a gente, sabe, esse conhecimento, isso tem tudo a ver com o espiritismo, né? Às vezes a gente fica muito, e é importante o espiritismo e a religião, mas o espiritismo é muito mais do que isso, né? E outra coisa interessante, no colégio, ele fundou esse colégio e os meninos e as meninas ficavam tudo junto, não era comum também, né? Isso foi outra inovação que ele trouxe para o colégio. Então ele fundou esse colégio, né? Meninos e meninas juntos, não tinha punição, né? Hoje, assim, por exemplo, meu pai, no colégio dele, ele apanhava o professor batia no meu pai, né? Muitos aqui, né, que estão aí na faixa dos 60, 70 anos, se não apanharam, colegas apanharam, né, dos professores. A gente, né, João, eu imagino que você já não tenha pego isso, né? Mas ele aboliu as punições, né? E aboliu, incrível, as provas, né? E aí a gente fica aqui, né? Pronto, né? O pessoal largou mão dos estudos. Ao contrário, o pessoal se instigou mais ainda, ele fazia debates, sabe? E aí os inspetores federais, né, eles iam fazer as auditorias lá no colégio e ficavam basbaqueados com o que viam, né? Os alunos, sabe, o conhecimento dos alunos, assim, isso tem registros, né? Isso tá, né, os registros físicos, ficaram impressionados, né? Mas deixa eu dar uma acelerada aqui, né? Então, vamos falar da primeira cura, né? Então, assim,
Então ele também tinha a habilidade da cura. Ele estava com o tio dele, o tio Mariano, e aí chegou: tio, você conhece o Carlos? Ah, tem um sujeito que mora ali atrás da floresta, tudo e tal, a gente precisa ir lá. Ah, não, mas é noite tudo, e é longe, tem que passar por uma mata, tudo. Ah, não, tio, a gente tem que ir lá. Ah, vamos amanhã. Não, tio, tem que ser agora. Né? Tudo. Ele teve, né, ele foi comunicado, né, ele era um leproso, e ele tinha sido abandonado pela família. Então ele estava 3 dias e 3 dias sem comida e sem bebida. Então, ele reuniu alimentos, e ele foi lá, e mais uma vez, isso, gente, foi em 1905. Não tinha telégrafo, tinha, mas assim, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Né? E aí ele vai com o tio a cavalo, e estava realmente, né, já estava assim nas últimas, o Carlos. Eu posso estar errando o nome, tá? Eu peço perdão antecipadamente. E aí deixa o alimento, né, dá um passe, faz uma prece, e ao sair dá um beijo na testa do leproso. E ali ele tem a primeira cura dele. A segunda cura dele foi a mãe. Ele tinha essa, sabe, ele tinha essa, era um caso obsessivo da mãe, os desmaios, né, e aí ele consegue curar a mãe através do espiritismo. Né? Olha como a vida, né, às vezes a gente fica muito assim, não, eu tenho que ser médico, tenho que ser médico, tenho que ser médico. Mas, sabe, às vezes é um outro caminho que a vida tem pra gente, né. Um fenômeno muito importante também que ele tinha era a bicorporidade. Ou seja, ele se desdobrava, e através do desdobramento ele ajudava, ele atendia as pessoas nas fazendas, no campo, na região. Né? Então ele fazia parto. Né? Porque ele não só se desdobrava, ele se desdobrava e se materializava lá. Olha que coisa, assim, ele tinha, era fenomenal, né? Um negócio assim. E aí tem um caso, né, que ele estava lá no colégio, e ele percebe, e aí o que acontecia? O pessoal já conhecia, né? De repente ele chegava, se encostava em algum canto, fechava os olhos, botava a mão e apagava. E o pessoal já sabia, os alunos já sabiam, né? Desdobrou, né? Saiu dali, né? Então ninguém nem incomodava, nem acordavam ele mais. E aí depois de um tempo ele volta e avisou para os alunos: olha, acabei de ajudar num parto, né? E o pai, o marido, né, da paciente está vindo aqui, daqui a pouco vai bater na porta para me chamar, mas eu já fui lá. Aí dito e feito, né, bate na porta lá do colégio, e era o pai, né, era o marido da mulher, o marido da mulher, né, que desesperado, né, para que Eurípides fosse lá na vila, né, que ele estava, na casa, no campo, né, para que a mulher estava com dificuldade para a criança nascer. E aí Eurípides: não, já estava lá, eu já fui. E aí o cara: não, mas como assim? É só uma estrada, é só um caminho, não tinha como você ir sem eu te passar. Mas Eurípides era muito manso, né? Lembra Chico Xavier, né? Era sabe, aquela vibe, né? Tá, tudo bem, pessoal, licença, tô indo lá. Né? Aí foi com o senhor, né? Chegando lá, né, a mulher: ô, seu Eurípides, de novo, de volta, né? Olha só, cara, que loucura, né? Tô de novo aqui, né? É um negócio assim lindo, né? E tem outro caso aqui também que foi trazido pelo Chico Xavier. Muitas dessas coisas que estou contando para vocês tem um relato, né, oral, mas muita coisa foi trazida a partir do Chico Xavier. Psicografias tanto do Emmanuel, né, como de outros espíritos, né? Tem outro caso lindíssimo, né, que eu faço questão de citar aqui. Ele se desdobra, né? Não dessas, ele se desdobra e ele vai no desdobramento, ele vê Jesus Cristo. Né, Jesus Cristo chorava. Tinha assim, não. Pode falar chorar, parece, né, que tava, mas tinha os olhos em lágrimas, né? Ele pergunta, né, mas senhor, por que choras? Né? Ele insistiu mais ainda, mas choras pelos descrentes do mundo? Pergunta Eurípides, né? E aí, após um instante, né, Jesus responde, né? Não, meu filho.
Não sofro pelos descrentes aos quais devemos amor. Olha só. Devemos amor. Choro por todos os que conhecem o Evangelho, mas não o praticam. Olha que forte. Ou seja, Jesus chora por nós. Né? Pelos outros, ele está em prece, está em pedido, né? Mas ele chora por nós, que vê as nossas potencialidades, que já conhecemos o trabalho dele e estamos aqui, né? Não, deixa para lá, né? Deixa para depois. E aí, chegando ao final, né? Já tô concluindo, né? Em 1918, ele tem uma visão, né? Santo Agostinho, né? Conversa com ele, diz assim, aos 38 anos, e avisa ele da chegada no continente americano da gripe espanhola. Né? E aí que eu quero fazer o paralelo para o momento que a gente está fazendo, né? Passando, né? E avisa para ele, olha, está chegando a gripe espanhola. E você vai ter uma missão muito forte, muito grande, de ajudar. As pessoas dessa região, mais do que nunca, vão precisar de você. E você vai ter que abrir as portas da tua farmácia, da tua casa, para acolher esses irmãos. Então ele passa não só a ajudar, então a gripe espanhola chega na região dele, e ele não apenas a homeopatia, mas ele também, né, como verdadeiro enfermeiro, como a gente vê no nosso país, né? Ele um verdadeiro enfermeiro, né, ajudando as pessoas, acolhendo, tratando, cuidando, né? E a família, Eurípides, que ele era magrinho, fraquinho, né? Eurípides, vem, né? Tudo, né? Mas assim, eu acho o caso dele lindo. Por quê? Porque vem a lembrar que nós todos sofremos as mesmas leis de Deus. As leis de Deus são para todos. Né? E ele terminou contraindo a gripe espanhola e faleceu. Né? Faleceu aos 38 anos de gripe espanhola. Então, como ele, muitos na nossa pandemia, né, muitos espíritos de elevados, muitos verdadeiros anjos e desconhecidos desencarnaram ao longo da nossa pandemia. Né? Enfermeiros, médicos, iluminados pela espiritualidade, com esse trabalho incansável, estavam ali, sabe, dia e noite. Né? Então eu queria, fazer essa homenagem, esse renascer agora. E para concluir, João, né? Eu só queria, deixa eu ver aqui, para concluir, né? Eu só queria assim, porque parece assim, puxa, então é só assim ter uma epifania, né, tal, e pronto. Então assim, o Emmanuel, e tem outros livros também, nos trouxe depois com as reencarnações anteriores do Eurípides. Então ele vem desde os essênios, ele tem uma encarnação dele, ele foi contemporâneo de Jesus, né? Então ele já conheceu Jesus, né? Desde os essênios. Depois ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, que foi discípulo de João Evangelista, né? Então então ele já tinha essa ligação com os apóstolos. Então, mais uma vez ele nasceu, ou seja, ele estava ali absorvendo esse conhecimento, ou seja, ele teve a primeira encarnação dele com os essênios, onde ele tem o primeiro contato com o cristianismo, né, com Jesus Cristo, depois ele com o Inácio de Antioquia, né? E aí depois ele aparece no livro do Emmanuel, né, Ave Cristo, ele é o escravo Rufus. Um escravo que se converteu ao cristianismo, e naquela época todos os cristãos foram perseguidos, né? Então ele foi morto por ser cristão, né? Ou seja, 3 encarnações absorvendo esse conhecimento, ou seja, não é de uma hora para outra, gente. E uma outra encarnação também muito importante para ele foi amigo do Pestalozzi. Ele era mais velho, né? Ele era filósofo, estudioso, né? E nessa encarnação ele estudou o mesmerismo. Ou seja, ele ali estudou o mesmerismo, o magnetismo animal, mas só na encarnação seguinte é que ele veio a trabalhar com aquela
sabe? Então a gente fica assim nessa obsessão, sabe? Eu tenho que ser médium, eu tenho que ser... Cara, estuda e aguarda, espera. E renascer agora é aproveitar, sabe? É usar todos os instantes possíveis para aprender, para acumular. Mas esse é um processo de vidas, né? E a gente tem que adquirir deixar de lado a ansiedade espírita e fazer esse planejamento, né, reencarnatório, né, de longa data, né, ao longo de várias vidas, né. E essa mensagenzinha, né, que eu queria, né, trazer aqui nessa noite, na nossa reflexão, né, que esse é o processo, né, Jesus é o nosso modelo e guia, e o Eurípides nos torna tangível. Como é que a gente chega nisso? Como é que a gente alcança esse estágio, né? Muito trabalho. Sem dúvida. Obrigado, Bruno, por ter trazido esse relato assim muito bacana a respeito da vida do Eurípides, né? Que é um exemplo grandioso, assim, que a gente possa se inspirar, né? E eu queria aproveitar os minutos que a gente tem ainda, pedir que tu fizesse um comentário, assim, que o Emmanuel, nessa mensagem, né, do Renasce Agora, ele, assim como tu nos falaste agora, ele disse que a gente, num ano, por exemplo, a gente tem 365 oportunidades de tentar renascer agora, né? Só que Sim. ele faz um alerta de que se a gente ficar vivendo muito no passado, com os pés presos no passado, a gente pode ter dificuldade, né? Então eu queria que tu comentasse isso para nós, Bruno, por favor, assim, como é que fica tu com os pés no passado tentando renascer agora? Isso fica mais difícil ainda, né? É por isso que a nossa epifania é de escada. Porque a gente precisa ter essa humildade. Por que humildade? Né? Humildade não é para falsear uma bondade, mas humildade para reconhecer as nossas dificuldades, para reconhecer os nossos erros. Aí a importância do autoconhecimento. Porque se eu não sei que eu sou ansioso, que eu sou nervoso, que eu preciso estudar isso, preciso melhorar aquilo, né? Eu não vou lidar bem com o meu passado. Né? E aí você vê, né, que, por exemplo, no caso do Eurípides, né, ele teve lá aquele momento lá de dificuldade, né, ele estava ali triste, e aí a Maria, né, passa aquela mensagem para ele, né, vai lá e abre, sai daqui e abre a escola, trabalha. Isso que é importante, outra coisa, trabalhar, né? Você vê assim que o trabalho constante. A gente fica criando dificuldades, né, empecilhos, né, não, estou cansado, né, E é esse trabalho constante, né, que vai purificando, que vai moldando o nosso espírito, né? Encarnação a encarnação. A gente tem todo dia, cada vez, cada saída para o trânsito, né? Cada chilique da criançada, e que a gente tem que trabalhar o autocontrole, é extremamente difícil. Né? Extremamente difícil. Então, e aí você tem, às vezes você perde a cabeça com as crianças, como você falou, né? E se você não lida bem com isso, e não tem a humildade de reconhecer que você é limitado, inclusive como pai, né? Você não se apazigua para poder continuar. Né? Então a gente precisa ter esse reconhecimento, sabe? Poxa, eu tenho as minhas fraquezas, eu tenho as minhas dificuldades, né? E tudo bem, elas fazem parte de mim. E Eurípides continuava trazendo tudo aquilo com ele, mas ele percebeu que ele percebeu além. Ele percebeu outras capacidades que ele conseguiria, né, trabalhar. Ele poderia, né, ter brigado com a mãe, né? Então, mas ele não. Eu em Sacramento eu posso realizar meu trabalho aqui. Né? Então a gente tem que ter essa paciência consigo mesmo, né? Paciência consigo mesmo, mas aproveitar todos os instantes para aprender, né? E essa pandemia, ela nos trouxe muito aprendizado, né? Inclusive de que pessoas boas vão, né? Pessoas muito boas, né, vão não vou dizer antes da hora, que é forçar a barra, né, mas pessoas, isso faz parte da vida, né,
Isso faz parte da vida. E que a gente possa transformar isso em aprendizado, em amadurecimento, em crescimento para a gente como sociedade. Não é fingir que não tivemos 600 mil mortes, não é isso. Mas transformar isso em um potencial de crescimento, de evolução, sabe? De olhar para frente. Essas dores pelas quais todos nós passamos, pode nos fazer, nos tornar, melhorar em nós daqui para frente. Como pai, né? Como cristão, como trabalhador, seja espírita, seja na empresa ou aonde se trabalha, né? Acho que a pandemia nos traz esse sentido de urgência, mas se ansiedade, né? De urgência, eu renovo agora, mas sem ansiedade. Tenhamos tranquilidade. Foram 2000 anos para Eurípides finalmente ter, né? Não que ele não tivesse antes, mas para se desvencilhar do passado. A gente está nesse processo também. E vamos ter paciência conosco, né? Ao nosso tempo a gente consegue, né, Bruno? Isso aí. Respeitando isso, né? Então tá, meu amigo, muito obrigado, né, pelo teu trabalhinho, pelas reflexões importantes que tu nos trouxeste hoje, né? A gente deixa um abraço caloroso para todos os irmãos que estiveram aqui conosco na noite de hoje, pedindo a esse querido Mestre Jesus que ampare o lar de todos, né? Lembrando que esse trabalhinho aqui do Bruno vai ficar gravado aqui no Instagram e a gente vai publicar ele também, né, lá no YouTube da União, no canal da União, que facilita os compartilhamentos. E também, mais uma vez, né, dia 5 de novembro, temos esse novo trabalhinho aqui no Instagram. Então, sexta-feira vai ser dia de live na União também, com o trabalho Evangelho no Lar online. Então, em seguida, a gente vai estar distribuindo aí, passando adiante a divulgação do trabalhinho, como é que vai ser, e a gente espera que todos possam comparecer, tá bom? Grande abraço, meu amigo. Beijão na notícia dos meninos aí, fiquem com Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite, meus irmãos. Tudo de bom. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.